Conheça os Burakumin, uma minoria do Japão. Olhe para eles e me diga, qual a diferença deles em aparência com outros japoneses? Nenhuma. Apesar de serem geneticamente iguaizinhos, os Burakumin são discriminados e considerados cidadãos de segunda classe apenas por causa da sua profissão. Por muito tempo, eles até viviam em locais separados e o Estado nunca os protegeu. Porém, o mais triste é que quem mais perseguiu os Burakumins na história foram as classes mais pobres, livres e comerciantes. Por medo de serem reduzidos ao status desses antigos párias, muitos achavam que a política governamental japonesa visava transformar todo mundo em Burakumin. Isso virou uma paranoia tão grande que o medo de perder sua identidade moveu parte dos japoneses em usar a extrema violência contra esse povo. E em maio de 1873, mais de 300 casas Burakumin foram destruídas ou queimadas, e o exército teve que intervir prendendo 400 pessoas. Esse caso ilustra como muitas vezes são as distinções sutis, as pequenas diferenças e não as grandes disparidades entre grupos que estão na base do ódio. É a semelhança e não a diferença que gera os embates. Essa relação histórica tem muito estudo. Entre duas aldeias vizinhas, uma é sempre a rival mais invejosa da outra. Raças intimamente ligadas se odeiam e mantêm uma distância mínima entre si ao mesmo tempo. O inglês difama o escocês, o espanhol despreza o português. O brasileiro repudia o argentino, apesar da latinidade, ou até mesmo entre si, o carioca e o paulista, ou a rixa do sul que odeia o país inteiro. E aí? Suave, tranquilo, um normose bem complexinho, mas necessário. Hoje vamos falar do narcisismo das pequenas diferenças, porque é claro que a briga entre diferentes é bem comum, mas hoje eu quero abrir um debate bem útil nesse momento que estamos acreditando tanto na tal polarização. Nós temos muito mais ódio dos nossos semelhantes do que aqueles que julgamos nem parecer conosco. O nome desse conceito é narcisismo das pequenas diferenças. É esse sentimento que faz com que a gente exclua, discrimine e estigmatize os que são próximos da gente. E até que ponto nós estamos reconhecendo o papel das distinções sutis entre nós antes de começar a brigar? Então vamos começar o vídeo? Parece natural pensar que o conflito entre indivíduos ou grupos acontece por causa do contraste entre eles. Ou seja, quanto maiores as diferenças econômicas, sociais e culturais, maior a chance de confrontos violentos, certo? Certo, mas não é só isso. Há um agravante. Num esboço de uma teoria geral do poder e da violência, não poderíamos ignorar o fato de que as lutas mais tensas aconteceram entre indivíduos, grupos e comunidades que diferem muito pouco entre si. As guerras civis, por exemplo, são geralmente mais violentas do que as outras guerras, e as lutas mais sangrentas muitas vezes se deram entre irmãos. Pegue, por exemplo, os arquétipos de Caim e Abel na Bíblia, que acabaram se matando, iniciando a história da humanidade, segundo a Bíblia, com um fratricídio. E apontam mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Em 1918, Freud cunhou essa noção de narcisismo das pequenas diferenças. Segundo Freud, isso acontece porque nosso ego é espontaneamente inclinado a rechaçar críticas, reprovações e discordância feita por iguais. O curioso, porém, é que o julgamento daqueles que são desiguais em geral incomoda pouco e nem faz a gente refletir. Isso rola porque imaginamos que as diferenças com o nosso opositor são tão grandes que ele é só um mero ignorante ou um inimigo cuja opinião nem vale. No entanto, com aqueles cuja crenças são iguais às nossas, projetamos muito daquilo que nós somos e quando discordamos a coisa é sempre mais tóxica e violenta. Isso acontece pelo seguinte: todo grupo que se une tem por trás de si um ideal moralista, e isso é representado na maioria das vezes pela figura de um líder do grupo. De acordo com Freud, ao eleger esse modelo ideal, os sujeitos determinam dentro de si uma régua para medir o seu próprio eu. Desta relação aparecem dois sentimentos, o amor e a rivalidade. Ao mesmo tempo em que os componentes de um grupo têm certa amizade, eles competem entre si para saber quem vai ter mais a atenção dos pares e principalmente do líder, ou até quem sabe um dia virar o líder. Sendo assim, seja para afirmar sua própria identidade, ou seja para destruir a identidade dos oponentes, nesse modelo de mundo, o múltiplo se sobrepõe à unidade, e as diferenças gritam mais do que a igualdade. Os indivíduos de grupo parecidos começam a brigar entre si para disputar quem é o mais daquele grupo. Faz sentido isso com a nossa história política recente e toda a briga de internet, não faz? Para entender isso melhor, precisamos compreender o que é identidade. Pierre Bourdieu, em seu livro A Distinção, Crítica Social do Julgamento, aponta a importância das pequenas diferenças para a formação e preservação das identidades.
Assim, a diferença, ou seja, quem a pessoa é, representa ou defende, se baseia em distinções pequenas que são enfatizadas, defendidas e reforçadas contra aquilo que é mais próximo, porque isso é o que representa a maior ameaça no protagonismo de cada um em seu grupo. Em momento de união, olha que coisa estranha, o que mais fazemos é segregar com os nossos semelhantes. Schopenhauer foi muito feliz quando descreveu a parábola dos porco-espinhos para explicar as relações humanas. Os porquinhos, com o frio do inverno europeu, precisam se juntar para se aquecer. Escreve Schopenhauer que, assim como os porcos-espinho, os humanos têm a necessidade de companhia e grupos parecidos com os seus, e por isso se juntam em tribos. Mas, se eles se aproximam demais, os seus espinhos se machucam. Os espinhos, para Schopenhauer, são o nosso ego, nossa diferença e o nosso olhar de sempre achar que nós estamos corretos perante ao mundo. Para Schopenhauer, a distância intermediária que os sujeitos encontram para se manterem juntos é o que chamamos de cortesia e bons costumes. E o que isso quer dizer? Assim, se esses espinhos, essa agressividade inerentes ao ser humano, forem lançadas para dentro do grupo, isso acabaria rompendo os laços. Para evitar a destruição do grupo e manter uma certa coerência, há que se buscar alguma saída para esse impulso agressivo. Para evitar a ruptura do grupo, determina-se um inimigo em comum, algo externo, eleito como alvo dos sentimentos de hostilidade do grupo. Pode notar, todo grande grupo tem um inimigo externo eleito em nome da coesão interna. Tal narcisismo poderia ser a chave de entendimento de uma hostilidade inerente e constante em todos os grupos humanos. E para Freud, o mandamento cristão de amar o próximo como ama a si mesmo é impossível por causa desse narcisismo maldito. Onde as massas formam um todo que não é homogêneo, cria-se pequenas massas de diferenças que apagam a individualidade dos sujeitos. Tá muito teórico? Então vamos falar de história. O mecanismo das pequenas diferenças teve um papel crucial no sul dos Estados Unidos após a abolição da escravidão em 1865. A igualdade dos ex-escravos perante a lei resultou nas sociedades secretas como o Ku Klux Klan. E o que é bizarro é que, apesar dos líderes serem das elites, as perseguições vinham em particular da parte de brancos pobres e de baixa classe média, que eram a maioria na sociedade secreta, nas multidões e nos grupos armados. Como tinham medo de serem colocados no mesmo nível dos antigos escravos, esses sujeitos queriam construir sua identidade e sua autoestima da distância social em relação à população negra. Vale a pena citar também que os judeus e os muçulmanos têm muita coisa em comum. Além de serem ambos povos do livro, compartilhando muitas visões cosmológicas e religiosas, há também paralelos impressionantes na linguagem, aparência física, nos tabus alimentares, na estrutura patriarcal, no casamento, na circuncisão masculina, e mesmo assim, esses povos só ressaltam suas diferenças e só brigam entre si desde sempre. Eu poderia ficar horas citando casos, mas acho que esses exemplos emblemáticos dão uma certa ideia de conexão existente entre a violência extrema e a identidade ameaçada de um grupo. O narcisismo das pequenas diferenças se manifesta na ênfase e na acentuação da diferença sutil com aqueles que querem pertencer ao nosso grupo. É por isso, por exemplo, que a violência é sempre maior com imigrantes. Essas pessoas estão tentando se adaptar à nossa cultura e falar a nossa língua, e isso mexe com o nosso narciso e incomoda. Então, o narcisismo das pequenas diferenças surge da recusa à alteridade, ou seja, quando negamos a compreender que mesmo outro que é parecido conosco tem contradições, muita diferença e tá tudo bem. Enfim, eu tenho certeza que nessa hora sua cabeça deve estar cheia de exemplos, tanto do seu dia a dia com as pessoas, mas também da macropolítica. Esse mecanismo explica tanta coisa, explica porque a classe média quer se identificar mais com o rico do que com o pobre, explica porque as esquerdas se degladeiam tanto no momento de ascensão da direita, explica também por que na direita existem 9 bilhões de partidos surgindo por minuto e que ficam sectarizando e brigando entre si. Enfim, é tudo uma questão de ego. Precisamos entender que um grupo é formado das pequenas individualidades também. A lógica de um grupo deveria ser sempre 1 mais 1 igual a 3, ou seja, 2 identidades pessoais e individuais que não devem ser apagadas em nome de nada, formando assim um terceiro elemento. Quem não tolera a mínima diferença do outro só parece aceitar e se relacionar com os outros como se eles fossem alter egos de nós mesmos, como se cada um fosse apenas espelho do próprio Narciso. É como se o outro não fosse aquilo que ele é, mas uma mera continuidade daquilo que somos ou pensamos. Falando assim parece muito baixo e sem empatia da nossa parte, não é? E é.
O ser humano padrão vem configurado assim pelo senso comum, e se não desconstruir, reproduz preconceito mesmo. Então, para finalizar, saiba, sim, 2 ou mais pessoas, por mais próximas e parecidas que sejam, são relações entre similitudes e diferenças. Sim, o estranho é aquele que de mim é diferente. Sim, toda e qualquer relação interpessoal é sempre uma relação que familiariza 2 estranhos. Não queira ver você nos outros, todo mundo, toda hora. E é no exato lugar onde o outro não é igual a mim e nem eu igual ao outro é que se encontra o nós. As novas ideias, os novos rumos, a força de um grupo surge no vazio do nós. Não pertence a ninguém além de nós, nem a mim, nem a você. E para funcionarmos, temos que ser unidade e grupo ao mesmo tempo. Só assim, e somente assim, podemos falar de união, compaixão, empatia e amor. O resto é ideologia, politicagem e narcisismo das pequenas diferenças. Se gostou desse vídeo de sempre bem rápido, não fecha o vídeo pro algoritmo não me ferrar. Fica até o final. E like, inscrição, ativa o sininho que eu descobri agora que é o mais importante. E vamos trocar ideia, porque essa tem sido sempre a parte mais legal. Até a próxima quarta, já que minhas férias nunca vão existir mesmo, às 4h20.